Pai, nós queremos te agradecer por este tempo, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá, te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos abençoado muito. A ti honra, glória, louvor e adoração. Que esta manhã tenhamos um tempo memorável, que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Bom, vamos lá. Eu só queria lembrá-los que esta live vai ao meu canal no YouTube, como as outras lives já estão no meu canal. Você já se inscreveu no meu canal? Se inscreva lá, Ronaldo Bezerra. Ative o sininho de notificações, não esqueça disso, é muito importante. Ative o sininho de notificações para você receber os avisos das novidades do meu canal. E você pode assistir as lives, inclusive dessa série que nós estamos ministrando sobre o Pai Nosso. Já tem lá as outras lives ministradas e você pode assistir e acompanhar também as novidades do meu canal. As canções, os clipes, pregações, lives e uma série de coisas. Entrevistas e outras coisas mais para abençoar a sua vida. Tá bom, gente? Deus abençoe muito vocês. Quero agradecer aqueles que sempre contribuem aqui com um selinho ou com um Pix. Lembrando a vocês que na segunda-feira, marque aí, segunda-feira às 10 horas, eu estou aqui com as canecas. Tenho 8 canecas para sortear. Então você não pode perder a live, porque você pode ganhar um presentinho aí. Gostaria de repartir essas canecas com todo mundo. As canecas dessa daqui que eu uso. Eu quero fazer um sorteio na segunda-feira. E aí vocês poderão ganhar uma caneca de presente. Tá bom? Mas aí você não pode perder a segunda-feira. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, diante do tema que nós vamos conversar. O tema de hoje que nós vamos ministrar. Bom, meus amigos, nós estamos na penúltima ministração desta série. O tema de hoje é: não nos deixes cair em tentação. Bom, diante desse tema, eu pergunto para vocês, pergunto para você, meu amigo e minha amiga: você já enfrentou alguma tentação forte? Se você já enfrentou, o que você fez? Qual foi a sua atitude, a sua reação? Você cedeu à tentação? Como é que foi? Vamos lá, gente. Esta é a pergunta. Você já enfrentou alguma tentação forte em alguma área da sua vida? O que é que você fez? O que é que você fez quando veio essa tentação forte? Porque tentados nós somos sempre, né? O tempo todo nós vivemos neste mundo e somos tentados. A tentação só vai parar o dia que nós não estivermos mais aqui. O dia que nós morrermos. Vocês me ouvem bem? Tem gente que está dizendo sem som. Dá um alôzinho aí, gente. Vamos lá. Vocês estão ouvindo. Bom, a Fabiana disse assim: sim, com certeza, né? As reações foram diferentes de quando não conhecia Jesus. Vamos lá. Às vezes cedi, mas serviu como alerta para as seguintes. Vamos lá. Vocês já enfrentaram uma tentação? Olha lá, a Ludmila: sim, pastor, mas Deus me fez forte, venci. Juraci: já sim. Já muitas eu recuei. A Paula disse: eu vou sempre para o meu quarto de guerra. Aí o Ceia: foi difícil, mas cedi. Vamos lá. A
Cláudia disse, já caí. A Diana ali, sim, pastor, ouvimos bem, estão ouvindo, né? Que bom que vocês estão ouvindo aqui. Joia. Minha amiga lá da Coreia, longe demais, terra longe, do outro lado do planeta. Bom demais, amiga. A Márcia, sim, me fortaleci no Senhor e na força do seu poder. Então vamos lá, gente. Fale um pouquinho sobre isso, se você já enfrentou uma tentação forte. Uma tentação forte mesmo. E o que você fez? Qual foi a sua reação? Qual foi a sua atitude e a sua reação? Teve situações que você caiu? Ou você venceu sempre as tentações? Ela disse aqui, Nanda Meira. Infelizmente eu caí, mas graças a Deus fui perdoada. O Ricardo, já sucumbi, o peso foi grande. Aí o Sé disse, hoje eu sou mais forte e tento não cair. A Raíssa, sim, hoje eu vejo o quanto é importante ter Deus na vida, o quanto Ele nos fortalece. A Roseli disse, muitas eu já caí. Enfim, queridos, todos nós aqui sofremos as tentações. Vamos ver a oração que Jesus nos ensinou? Vamos lá? Olha só, a Silzinha Silva disse, né? Sim, eu caí e paguei um alto preço. No entanto, foi um aprendizado para os próximos. Legal, vamos lá, gente, olha só. Olha o que é que diz o texto que nós vamos ler. Vamos ver? Olha só, Mateus no capítulo 6, versículo 9, Jesus ensinou esta oração, dizendo assim, vocês orem assim, disse Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o texto de Mateus. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Amém, gente? Amém. Todos nós aqui já fomos tentados, não é? Jesus foi tentado. Você e eu não somos melhores. Nós não somos melhores que Jesus. Não é verdade? Nós não somos melhores do que Jesus. Então a tentação sempre vai surgir. Mas vamos falar sobre esse tema. Bom, gente, a oração do Pai Nosso é muito poderosa. Sem dúvida. E o meu desejo aqui, queridos, é que nunca mais nós façamos essa oração de uma maneira mecânica, como uma reza, sabe? Depois desse tema, depois dessa série do Pai Nosso, o meu desejo é esse. Que a gente não cite esta oração como uma reza. Ou seja, né, a reza é apenas uma repetição de palavras. Vamos repetir por repetir, porque decoramos. Não. Mas que a gente tenha o entendimento de cada frase que nós falarmos. Que seja assim. Porque, gente, a reza é apenas repetição de palavras. Mas a oração é diferente. A oração é um diálogo, onde nós dizemos coisas do fundo da nossa alma. É uma conversa com Deus, assim como nós falamos com outra pessoa. E é por isso que a Bíblia nos estimula a nós irmos em direção a Deus, irmos a Deus em oração. A Bíblia nos estimula a isso. Cada vez que você
fizer esta oração modelo, que essa oração que Jesus ensinou é modelo para nós. Então, cada vez que você repetir esta oração, que você dê significado a cada palavra dita. Amplie esse diálogo com Deus e fale mais da sua vida e das suas necessidades. E hoje nós vamos meditar, como eu disse, na 7ª frase. É a 7ª frase da oração. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Como é que você expressaria essa frase? Como é que você expressaria? Gente, essa frase, ela é como um grito que sai do fundo da nossa alma. Não nos deixes cair em tentação. É um grito. Essa frase é tão séria, pessoal, e tão importante, que só poderia ser expressa assim. É como um grito. Não é uma coisa banal. Não é uma repetição. Falar por falar, repetir por repetir. Não, mas é uma súplica. É um clamor. É um pedido, né? É um pedido do coração. Como a gente estivesse dizendo a Deus assim: Pai, não deixes eu e a minha família cairmos em tentação, no sofrimento. Não nos deixes ser devorados pelo diabo, sermos cercados pelo mal, de tal forma que ele destrua a nossa vida. Seria mais ou menos isso. E eu pergunto, você já orou assim? Você já orou dessa maneira? Você tem clamado a Deus desta forma? Você tem dado o devido valor à tentação na vida de uma pessoa? Se quando nós oramos, perdoa as nossas dívidas, como falamos aqui na segunda-feira, né? Se quando nós oramos, perdoa as nossas dívidas, nós tratamos do passado. Quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, tratamos do futuro. Perdoa as nossas dívidas, fala daquilo que nós fizemos, é o passado. E não nos deixes cair em tentação, está falando de futuro. Então, a única maneira, gente, de se enfrentar a tentação que virá, e vem mesmo, não tem jeito, a única maneira da gente enfrentar isso, a tentação, é na força do Senhor, pessoal. Não na nossa própria força, no braço, na nossa própria capacidade humana. Não. Não há qualquer possibilidade, gente, não há qualquer possibilidade de uma pessoa enfrentar a tentação sozinha. Eu vou repetir isso para você, porque é muito importante. Não há qualquer possibilidade de uma pessoa enfrentar a tentação sozinha. Mas eu queria analisar aqui, nesta manhã, alguns aspectos importantes do que é a tentação. Então eu vou fazer algumas perguntas para a gente responder. Perguntas que muitos aqui fariam e querem respostas. Fazem e querem respostas. Então, por exemplo, o que é tentação? Essa é uma pergunta. Então anote aí, por favor, alguns aspectos importantes do que é tentação. Primeiro, número 1, é uma pergunta. O que é tentação? Gente, toda tentação é uma provocação. Anote isso. Toda tentação é uma provocação. E qual é o objetivo do mal quando tenta você? É que você caia. O objetivo é esse. Que você caia. E o que é a queda de uma pessoa? É quando essa pessoa desobedece a palavra, é quando ela age com rebeldia e se afasta de Deus. Toda tentação tem por fim jogar uma pessoa no chão, espiritualmente falando. Então, o diabo, ele vai tentar você para te derrubar e provar sua fidelidade para com Deus. Guarde isso no seu coração. Há uma diferença, e eu quero que você anote isso também, que é muito importante. Há uma diferença entre tentação e provação. Há uma diferença. A tentação visa o seu mal.
e a sua destruição. E a provação visa o seu bem e o seu crescimento. São coisas diferentes. A tentação visa o seu mal, a sua queda, a sua destruição, e a provação ela visa o seu bem, o seu crescimento, o seu amadurecimento. É por isso que quando você estiver enfrentando uma provação na sua vida, glorifique a Deus, porque ela servirá para o seu crescimento e para o seu amadurecimento. É por isso que a Bíblia diz, Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, por outro lado, toda tentação quer derrubar você. É diferente. Vocês entenderam isso, gente? Tá claro isso? Toda pessoa é um ser tentável. Toda espécie de tentação vem a nós, seres humanos, porque a nossa natureza foi violada. Nós somos inclinados, todos nós somos aqui inclinados ao pecado. E nossos desejos e aspirações estão contaminados. Então, a tentação não tem público-alvo. Tá, gente? Tentação não tem público-alvo. Todos, sem exceção, são tentados. Ninguém aqui nesta live pode dizer assim, nunca fui tentado na vida. Isso não existe. Todos aqui, todos nós. Os mais jovens, os meia-idade, os mais velhos, os que estão no Brasil, que estão na Coreia, que estão nos Estados Unidos, os que estão no Japão, os que estão na Europa, aonde for. Todos nós aqui, sem exceção, somos tentados. Gente, nós não estamos aqui curtindo uma religião que blinda a nossa vida e a nossa família. Não, não é isso. Mas nós estamos numa guerra, pessoal, que é de todos nós, é da igreja. E sabemos que Satanás quer nos destruir, porque ele veio para isso. A missão do diabo é essa. É roubar, matar e destruir. Temos provado isso na nossa própria carne, gente. Todos nós somos e seremos tentados pelo diabo. Então a primeira pergunta que eu fiz a vocês, e eu estou aqui respondendo, é: o que é tentação? Tentação é uma provocação. E o objetivo disso, o objetivo do mal, quando ele tenta você, é que você caia, tá? E a queda de uma pessoa é quando ela desobedece a palavra, quando ela age com rebeldia e se afasta de Deus. Ok? Jesus foi tentado, como disse a minha amiga Neuza Maria. Jesus foi tentado. Todos nós somos e seremos tentados. Nós não somos melhores do que Jesus. Então, esta é a vida. Nós só iremos parar de ser tentados no dia que nós morrermos aqui. Uma vez um pastor falou, eu vi ele dizendo assim, nós não seremos mais tentados quando estivermos a 7 palmos abaixo da terra. Ou seja, dia que nós formos enterrados, morremos. Aí acabou a tentação. Mas fora isso, enquanto estivermos vivos, e não importa a idade, nós seremos tentados. Segunda pergunta. Você pode até estar perguntando, tá, Ronaldo, qual é a origem da tentação? Essa é uma pergunta boa, não é? Qual que é a origem da tentação? Então anote aí, é a segunda pergunta que eu estou fazendo. Qual é a origem da tentação? Gente, a tentação não vem de Deus, tá? Deus não tenta ninguém. Ele não provoca a queda de ninguém, gente. Deus não é aquele que fica jogando no meio do caminho as cascas de banana para a gente passar, pisar, escorregar e cair. Deus não age assim, tá? Deus não tenta ninguém com o mal, porque ele é a essência do bem. Não tem como. Agora, a tentação ela tem 2 origens. Quais são essas 2 origens da tentação? Gente, primeira origem, o desejo humano. Tiago, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: cada um é tentado quando atraído e envolvido pelo seu próprio desejo.
Isso fala, pessoal, da nossa própria carne, da nossa natureza carnal. Em nós não habita bem algum. Não há bondade no ser humano, apenas desejos maus. Nós somos inclinados ao pecado, gente. Somos. E é a nossa própria carne que nos tenta. É a nossa própria carne que nos tenta. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 26, 41, Jesus faz a seguinte declaração: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavras de Jesus, pessoal. Então a Bíblia manda a gente fugir da tentação. O que é que a gente tem que fazer diante da tentação? Fugir. Então, a tentação tem duas origens. A primeira é o desejo humano. E a segunda é a ação de Satanás. Anote aí também. Ação de Satanás, porque, gente, o diabo está sempre pronto para te provocar. Ele está sempre pronto para te desviar do caminho, né? E fazer com que você não viva a palavra, que você não creia na palavra, que você inclusive se afaste da palavra. E quando a gente se afasta da palavra, a gente se aproxima do pecado. Mas quando a gente se aproxima da palavra, a gente se afasta do pecado. Então o diabo, ele quer que você caia mesmo, ele quer que você caia da fé e você viva no pecado. Porque ele sabe que, afastando você de Deus, ele vai conseguir destruir a sua vida. É isso. O diabo sabe que ele já está condenado pelo poder da cruz. E por isso ele quer levar todos quantos ele conseguir. Já que ele está perdido mesmo, ele vai, não vou sozinho não. Ele deve falar, não vou para o inferno sozinho não, vou levar aqui uma galera junto. Ele já sabe que está condenado. E ele quer levar uma turma com ele. Você quer fazer parte dessa turma? Veja, o diabo é maledicente, ele joga uma pessoa contra outra, ele causa confusão, o diabo causa divisão. Enfim, a batalha contra o diabo, gente, é coisa séria. E o diabo, ele se apresenta de maneira sutil. Ele se apresenta como um anjo de luz. Ele seduz. Ele seduz. E nós temos que estar atentos a tudo e a todos. Porque pode ser que por trás de muitas coisas haja um intento maligno para derrubar você da fé. Sabe aquele convite que você recebeu para uma festinha dos amigos? Aquele convite, assim, aparentemente legal, tudo certinho. Pode ser que por trás haja um intento maligno para derrubar você. Sabe aquele encontro com os amigos lá no bar, na festinha, para viajar juntos e tal? Pode ser que haja um intento maligno para derrubar você da fé. Sabe aquele relacionamento que você está tendo? Que você precisa ficar atento. Você precisa ficar atento com esse relacionamento que você tem com essa pessoa. Porque pode ser que esse relacionamento esteja sendo um instrumento para derrubar você da fé. Uma pessoa que você se relaciona que não compactua dos mesmos valores que você. Que não serve o mesmo Deus que você serve. Você precisa tomar cuidado. Você que está namorando, você que quer se relacionar. Você precisa andar com homens de Deus, mulheres de Deus, nas amizades. Escolher para você, para a sua vida, para um relacionamento íntimo, para um casamento, gente de Deus. Gente que ama a Deus mais do que você. Essa era a frase que meu pai sempre dizia para nós em casa. Vocês precisam casar com gente que ama a Deus mais do que vocês amam. Então aqui vai um conselhozinho para você. Tá bom, gente? Então a segunda pergunta é: qual a origem da tentação? Eu falei para vocês que a tentação tem duas origens. O desejo humano é a nossa própria carne, e também a outra origem é a ação de Satanás, porque ele vai fazer de tudo para derrubar você.
Ele vai colocar você em situações, em circunstâncias, vai fazer de tudo para seduzir você, mostrar coisas boas para você, dar um prato cheiroso e delicioso, mas ele não mostra o que vem depois. Essa comida vai, na verdade, ela vai produzir um grande mal a você e vai destruir a sua vida. Então tem a ação de Satanás. Tome cuidado. Terceira pergunta, anote aí, por favor. Terceira pergunta. Por que Deus não impede que sejamos tentados? Não é uma boa pergunta? Por quê? Quantos aqui já não perguntaram isso? Poxa, mas eu sirvo a Deus, eu quero andar com Deus, Deus sabe do meu coração. Por que que Deus, Ele não impede que eu seja tentado? Por que que Ele não tira essa tentação da minha vida? Você já perguntou isso? Essa pergunta faz sentido para você? Júlia, obrigado pelo selinho aqui na live, viu? Deus te abençoe. Obrigado sempre a todos vocês que contribuem, às vezes com selinho, na live, com Pix. Obrigado, viu, gente? Deus recompense cada um de vocês. Mas essa pergunta não tem sentido para você? Hein? Por que que Deus não impede? Eu quero servir a Deus, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, eu quero andar corretamente na presença de Deus. Eu quero, esse é um desejo do meu coração. Mas por que que Deus, Ele não impede que eu seja tentado? Gente, olha só, vamos lá, vamos pensar aqui. Se Deus sabe que a tentação é ruim e destruidora, por que que Ele não a impede? Não é? Poxa vida, Deus sabe que a tentação é algo ruim, é algo devastador, destruidor. A tentação é destruidora, devastadora. Por que que Ele não impede de uma vez? Não é? Sabe por quê, gente? Porque Deus sabe tirar da tentação um bem maior. Deus sabe, gente, Deus sabe tirar da tentação um bem maior. Deus sabe que a tentação pode trazer para a sua vida um grande benefício. Por quê, pessoal? Por quê? Porque a tentação é uma escola. A tentação é um treinamento. Um momento de crescimento na vida de um crente quando ele sabe tirar dela as oportunidades e aproveitar todas as chances que a tentação pode lhe trazer. Então a tentação é um exercício da fé. Gálatas, lá no Novo Testamento, no capítulo 5, mostra ali, depois leia lá no capítulo 5, não vou me lembrar aqui do versículo de cabeça, mas mostra em Gálatas, no capítulo 5, as 9 qualidades do fruto do Espírito. Então, gente, Deus usa a tentação para fortalecer cada fruto na tua vida. Então, veja bem, quando é que você vai aprender a amar? Quando é que você vai aprender a amar? Quando você for tentado a odiar. Quando é que você vai aprender a ser fiel? Quando você for tentado à infidelidade. Quando é que você vai aprender a ter paz? Quando você for tentado ao desespero. Então, gente, a tentação é o antagonismo. É a maneira pela qual Deus exercita a nossa fé e aprimora as 9 qualidades do fruto do Espírito na nossa vida. E louvado seja Deus pela sua didática e pela sua sabedoria. A Laura que me ajudou colocou Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Obrigado, viu, Laura? Quem está anotando, anote aí. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Não lembrava exatamente dos versículos. Então, gente, Deus usa as tentações para nos ensinar. Quando alguém do sexo oposto, está sendo tentado, Deus está querendo aperfeiçoar a sua fidelidade. Quando o dinheiro está tentando você, Deus está querendo aprimorar o seu domínio próprio.
Quando nós somos tentados em alguma área da vida, em alguma área, seja qual for, é porque Deus está querendo trabalhar e aperfeiçoar aquela área. Entende? Obrigado, Carlão, pelo selinho da live. Deus te abençoe, amigo. Então, amigos, em Mateus, no capítulo 4, anote aí outro texto. Ali fala sobre Jesus quando foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nesse texto mostra que Deus permitiu a tentação. Deus não tenta, hein, gente? Como eu já disse para vocês. Deus não tenta, Ele permite, é outra coisa. Como aconteceu com Jesus no deserto. E por que Deus permite? Ele permite, gente, para testar e amadurecer a nossa fé. Para que sejamos mais fortes nas nossas raízes. Por isso, gente, tiremos da tentação toda a oportunidade de aprendizado. É assim que Deus lapida a nossa vida. É assim que Ele faz, é assim que Ele trabalha. E como alguém já disse, né, certa vez, a raiz de uma árvore fica mais forte quando o vento sopra contrário. A raiz de uma árvore fica mais forte quando o vento sopra contrário. Então, quando o vento da tentação bater sobre a sua vida em alguma área, Deus está querendo fortificar tuas raízes para lapidar o teu caráter e te fazer uma bênção. Quarta pergunta, pessoal, vamos lá. Uma outra pergunta que eu vou deixar aqui. Quando somos tentados? Quando? Número 4. Quando somos tentados? Me diga, quando? Gente, a tentação não tem hora marcada. Ela vem e pronto. Ela vem a qualquer momento. Às vezes você não está nem imaginando, ela surge. Não é assim? Não é assim, pessoal? Então, o engano é pensarmos que a tentação ela só vem no momento da fraqueza, de fraqueza. Tem gente que pensa isso. Ô Paula, que legal que você está sendo abençoada. Que bom que você está sendo abençoada com a explicação. Então veja bem, gente. Veja bem. Olha só. Deixa eu dizer para você, a tentação não tem hora marcada. Ela vem, gente. Ela surge a qualquer momento. Porque é um engano você pensar que a tentação só vai surgir no momento de fraqueza. Isso não é verdade. A tentação veio sobre Jesus logo depois dele ser batizado. Quando nós nos batizamos, surgem mais tentações e Deus permite para fortificar o nosso caráter. Jesus estava 40 dias, pessoal, em jejum e oração. E no fim desse período ele foi muito tentado pelo diabo. Quanto mais consagrado, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Quanto mais consagrado, consagrada você estiver a Deus, mais você será tentado, tentada. E quanto mais você vencer a tentação, mais abençoado, abençoada você será. Então, gente, fique ligado. Satanás ele vai tentar. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui, que até alguém colocou aqui. Deixa eu ver quem que colocou. A Yuceia, minha amiga, ela disse nos pontos fortes e nos fracos. Isso é muito importante que ela está dizendo. Yuceia, você colocou uma situação importante que eu vou comentar aqui. Vou comentar. Por isso que é importante a participação de vocês na live. Porque tem situações, tem alguns pontos que vocês colocam que é muito importante. Porque olha só, deixa eu explicar para vocês o que o Cé está dizendo aqui. Satanás vai te tentar nos teus pontos fracos, é verdade. Ele vai aproveitar as tuas fragilidades a fim de destruir a sua vida. Mas ele também vai te tentar nos teus pontos fortes. Aí você pergunta, mas como assim? Poxa, isso aqui eu tiro de letra. Né? Tem coisas na minha vida, gente, que na verdade a gente tira de letra. Eu, por exemplo, eu nunca
Eu nunca fumei, eu nunca usei drogas. Isso para mim é uma coisa que está fora de cogitação. Nunca me envolvi com essas coisas, não tenho desejo disso. Eu lembro na faculdade que os amigos, eles ofereciam, né, drogas e tal, e até eu era visto como careta na faculdade, mas para mim eu achava aquilo tão bobo, aquilo não fazia sentido para mim. Eu que zoava com eles, né? Eu falava assim, tá bom, porque a turminha ficava zoando comigo, dizendo, não, Ronaldo é crente, ele é quadrado, não sei o que, ele é isso, ele é aquilo. Eu falava assim, pô, vocês que se julgam os espertos, né? Vocês acham que esse é o caminho que vai trazer coisas boas para a vida de vocês? Espertos são vocês, né? Eu que sou bobo, eu que sou quadrado e vocês que são os espertos. Então eu ia para cima também e falava. Mas você sabe que nos nossos pontos fortes a gente pode vacilar, gente, porque eu vou explicar no que eu quero chegar aqui. Porque olha só, Satanás ele vai te tentar nos pontos fortes, nos pontos fracos, mas ele também vai te tentar nos pontos fortes. Como é que ele faz isso? Você pergunta. Mas como assim? Se eu sou forte nisso aqui, como é que ele vai me tentar? Eu digo para você, vou responder. Através do orgulho e da vaidade. Que é pecado também, gente. Que é pecado. Através do orgulho e da vaidade. Tem pessoas que têm vida de oração, falam em línguas, profetizam. Tem pessoas que têm intimidade com Deus, mas elas se tornam vaidosas e se enchem de orgulho. E o problema do orgulho é que ele precede a queda. Entende? Então, quando uma pessoa é boa em uma área da vida e começa a se envaidecer, ela está próxima de cair. Porque Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Ele resiste, ele se opõe. Qualquer atitude nossa de soberba, de orgulho, Deus resiste. Mas ele concede graça e favor aos humildes, pessoal. Entendem? Então, gente, tomemos cuidado. Quando é que nós somos tentados? A qualquer momento, a qualquer hora. E o diabo vai nos tentar nos pontos fracos, porque ele vai aproveitar as nossas fragilidades para destruir mesmo a nossa vida. Mas ele também vai nos tentar nos pontos fortes. Não é? Ele faz isso através do orgulho e da vaidade. Porque Deus se opõe ao orgulhoso, ao soberbo. Então tenhamos cuidado. Meu amigo Diego Cardoso, ouviu Deus Bom e Forte? Que legal, amigo, gostou? Que legal, tem lá o clipe depois, assista lá no meu canal. Muito bacana, que bom. Gente, e a quinta pergunta? Quinta e última pergunta. Olha só. Quais são as etapas da tentação? Vocês querem saber quais são as etapas da tentação? Veja, olha só. O diabo tentou Jesus de todas as formas. Não é verdade? O diabo tentou Jesus com dinheiro, com fama, na sexualidade, a ser infiel, mas graças a Deus que ele não cometeu pecado e ele triunfou sobre a tentação. Aleluia. Agora, a tentação, gente, eu quero que você anote aí, ela tem 4 etapas. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é Satanás, ele identifica o seu maior desejo. Qual é o seu maior desejo? Satanás identifica. Ou seja, o que você mais gosta é aquilo que você mais gosta. E ele vai tentar que você satisfaça esse desejo que você tem, mas de forma pecaminosa. E ele vai dizer o seguinte para você: ó, faça isso, pode fazer. É só uma vez e ninguém vai te ver. Fica tranquilo, fica tranquilo. O diabo não desiste, pessoal, e ele tenta insistentemente. Então a primeira etapa da tentação é Satanás identificando o seu maior desejo. E ele vai fazer você realizar esse seu desejo de maneira pecaminosa. A segunda etapa, Satanás agora lança dúvida. Ele lança dúvida. Logo a gente diz o seguinte, né? Ah, será que isso realmente me fará mal? Se eu fizer isso, será que vai fazer mal? Lança dúvida. Ah, será que é pecado fazer isso? Será mesmo que é pecado?
Será que vai realmente me acontecer algo mal, algo ruim? Então, Satanás vai lançar dúvida. É a segunda etapa da tentação. A terceira etapa, Satanás trabalha na mentira. Anote isso, é a terceira etapa da tentação. Satanás trabalha na mentira, porque Satanás é o pai da mentira, inclusive. A Bíblia diz, o próprio Jesus declarou isso. As coisas de Deus, gente, são tratadas na luz, com clareza, com verdade, com transparência. Com Deus não há nada escondido, não há meias verdades e nem trevas. Não há cartas escondidas nas mangas, não. Não há como nos esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, pessoal. Ele conhece tudo e conhece todos. Conhece os nossos pensamentos e conhece as intenções do coração. Conhece todas as coisas. Mas Satanás trabalha na mentira. Se Deus trata as coisas na luz e com clareza, Satanás vai tentar trabalhar nas trevas, na mentira. E a quarta etapa da tentação, Satanás traz decadência e morte. Veja, primeiro ele identifica qual é o seu maior desejo. Segundo, ele lança dúvida no seu coração. Terceiro, ele trabalha na mentira, no escuro, né? E quarta etapa, Satanás traz decadência e morte. Gente, o pecado é um ato de desobediência e rebeldia voluntária a Deus. E todo pecado gera morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Toda vez que nós pecarmos, vai haver morte. É por isso que a nossa carne volta ao pó. Por isso. Porque a morte está decretada a todos, por causa do pecado que habita em nós. Quando nós pecamos, podem acontecer vários tipos de mortes na nossa vida, né? A morte de um relacionamento, a morte de um casamento, a morte das emoções. E tantas outras coisas, tantas outras mortes. Todo pecado gera consequência. Todo pecado. Lembre-se que o diabo não peca por nós. A decisão é nossa, pessoal. Tá? Tem muita gente que fala assim, estava lá o dinheiro em cima da mesa do chefe, o fulano pega o dinheiro, rouba, e depois ele vai dizer assim, não fui eu, foi o diabo. Não é, isso não é verdade. O diabo não peca por você, a decisão é sua. Não fique colocando na conta dele algo que é culpa sua. Você é o responsável. Entende? Gente, o pecado mata. Mas Romanos 6,23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus venceu todas as tentações do diabo, pessoal. E por isso, se nós quisermos, em Cristo Jesus também, nós podemos vencer todas as tentações. O diabo quer jogar a nossa vida no inferno. Ele quer destruir a nossa casa, ele quer destruir a nossa família, os nossos filhos, o nosso corpo e a nossa história. O diabo quer nos destruir, mas em Cristo Jesus nós temos a vitória e somos mais do que vencedores. E eu quero concluir com vocês aqui. Preste atenção nessa conclusão aqui, neste momento. Veja, há duas verdades importantes que você precisa guardar. O diabo existe e ele nos ataca. O diabo existe e ele nos ataca. São verdades que você precisa guardar. Você pode não querer pensar nisso, mas o diabo continua existindo e te atacando. Não quero pensar em diabo, não quero. Eu acho até que ele nem existe. Você pode pensar o que você quiser, mas a verdade é essa: ele continua existindo e te atacando. Então fuja da tentação. Resista ao diabo e ele vai embora. E creia que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós devemos crer que a vitória sobre o diabo e a tentação está garantida a nós pela vitória de Jesus na cruz. Jesus venceu a tentação, pessoal, declarando a palavra.
Você pergunta, como é que eu venço a tentação? Gente, é declarando a palavra. Está escrito, Jesus ensinou. Quando ele foi tentado pelo diabo lá no deserto, essa foi a forma que Jesus venceu. Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Ele citou a palavra. Por isso que nós precisamos conhecer, crer e declarar a palavra. Essa é a forma de nós vencermos as tentações. Jesus veio desfazer, amigos, as obras de Satanás. Portanto, o diabo já está derrotado na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, nas suas finanças e no seu ministério. E em breve, diz a palavra, o Deus de paz esmagará a Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. Por isso o apóstolo Paulo ele disse, Efésios 6:10, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, aproxime-se do Senhor, agarre-se no Senhor. Conselheiros podem até te ajudar. E é importante você ter conselheiros, claro, mas é o Senhor que te fortalece e renova as tuas forças. A Bíblia diz que Ele fortalece ao cansado e Ele dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É o texto lá de Isaías, no capítulo 40. Isaías 40, versículo 29 ao 31. Então, meu irmão, minha irmã, ame a Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Beba da palavra de Deus. Se encha do Espírito Santo. Fortaleça-se no Senhor, para que você possa resistir no dia mal. Ninguém vence a tentação sozinho. Portanto, não ande sozinho, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de ler a Bíblia, a palavra de Deus, e encha-se do Espírito Santo. Lembre-se uma coisa importante, Satanás não tem corpo. Não, ele é espírito. Ele não é aquele corpo que vocês veem nos desenhos, tem um chifre, né, aquele garfo na mão, todo vermelho, com cara de mal. Não, Satanás não tem corpo, ele é espírito. E ele busca uma casa para habitar. Ele busca uma casa para habitar. E se a casa estiver vazia, ele entra. Se a sua vida, que simboliza essa casa, estiver vazia, ele vai entrar. Mas se a casa estiver ocupada pela presença do Espírito Santo de Deus, ele não encontra lugar. Então, amigos queridos, nós precisamos pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê o discernimento para a gente ver o que é que o diabo deseja fazer contra a nossa vida. Não é? Agora, a boa notícia, para a gente encerrar aqui, eu quero orar com vocês. A boa notícia é que nós temos à nossa disposição todos os recursos para vencermos as tentações. Nós temos, está à sua disposição. Quais são os recursos que nós temos para vencer as tentações? Veja lá, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos as promessas de Deus, nós temos o louvor e adoração. O louvor é uma arma de guerra contra o inimigo. Nós temos a vitória de Cristo na cruz. E nós temos a nossa vida em Cristo. E muito mais. Amém? Em que área você está sendo tentado? Quantas coisas estão tentando tirar você do caminho, hein? Lembre-se uma coisa importante nesta manhã. Em meio às tentações, Cristo nos garante que podemos ser mais que vencedores. Para a honra e glória do nome dele. Amém? Pai, obrigado por estas verdades que ouvimos nesta manhã. Obrigado por esta oração poderosa que o Senhor nos ensinou a fazer. E a nossa oração é esta, é dizer hoje, não nos deixes cair em tentação. Pai, livra-nos, guarda-nos do mal. Guarda-nos, Senhor, como nós ainda ouvimos aqui hoje, das mentiras do diabo. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos. Quando vimos aqui hoje sobre as etapas da tentação, porque Satanás, ele quer identificar o nosso maior desejo e ele vai querer
fazer com que a gente satisfaça esse desejo de maneira pecaminosa. Ele é insistente. Nós sabemos disso, ele não desiste de nós. Pai, ele vai lançar dúvida na nossa mente, no nosso coração. Ele vai trabalhar na mentira. E ele vai trazer decadência, ele vai trazer morte. E eu peço ao Senhor que nos livre. Nos livre. Guarda a nossa vida, guarda, Senhor, os nossos passos. Guarda, Senhor, a nossa família. Guarda a tua igreja. Guarda, Senhor, os pastores, os líderes, os membros. Guarda, Senhor, todos nós. Livra-nos do mal. Livra-nos de ofendermos o Senhor. Oh, Senhor, ajuda-nos, Pai. E quando errarmos, que possamos nos voltar ao Senhor, possamos pedir perdão, nos arrependermos e mudarmos de atitude. Ajuda-nos, Pai, temos essa atitude. Porque essa atitude que o Senhor espera não é de pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos. Temos tantas falhas, erros. Mas o Senhor espera de nós um coração quebrantado, um coração arrependido. E nós queremos andar humildemente com o Senhor. Nós queremos caminhar de maneira humilde diante de Ti. Senhor, como Davi, que pisou na bola, que falhou, que fracassou, mas ele tinha um coração humilde, quebrantado, arrependido. E por isso ele foi restaurado. Ele foi perdoado. Ele foi abençoado. Assim seja na nossa vida, Senhor. Assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que possamos caminhar em vitória. Ajuda-nos, Pai. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. E obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Nós não somos perfeitos, mas nós cremos que a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Assim vai ser. E teremos vitória sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.